Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando a 7ª semana do nosso tempo da Páscoa. A nossa liturgia, ela segue uma cronologia que é respeitada no mundo inteiro. Então, as leituras que estamos refletindo hoje nessa missa são as mesmas que estão sendo refletidas no mundo todo. O nosso tempo da Páscoa ele consiste de 7 semanas, num total de 50 dias. Nós que nascemos daquela experiência do sepulcro vazio, quando as mulheres olham para o sepulcro, quando Pedro e o discípulo amado olham para o sepulcro e percebem que a morte não havia dado a última palavra, o sepulcro estava vazio, Jesus havia ressuscitado. E ao longo de 40 dias, Jesus permanece na terra, dando as últimas instruções para os discípulos, para que os discípulos pudessem seguir anunciando o reino de Deus sem a presença física de Jesus. Passados esses 40 dias, nós celebramos a ascensão de Jesus ao céu, ou seja, o momento em que Jesus vai definitivamente para o céu. E o Evangelho dizia que ele leva a comunidade dos discípulos para um lugar afastado, perto de Betânia, abençoa os discípulos e em seguida sobe para o céu. Eu até dizia que nós não podemos confundir ascensão com assunção. A ascensão é ir para o céu sozinho, e a ascensão e a assunção é ser levado ao céu. Quando nós celebramos a festa da Virgem Maria, Maria assunta ao céu, nós estamos professando um dogma de fé, dizendo que depois de uma vida vivida na santidade, Maria foi levada ao céu. Ela não foi sozinha porque ela não é deusa. Jesus é Deus. Portanto, Jesus ascende ao céu, vai para o céu sozinho. Passado os 40 dias, nós temos essa última semana antes da festa de Pentecostes, que celebrava 50 dias após a Páscoa. 40 dias vem nos dizer o seguinte: é um pouco da cultura judaica. 40 dias era o tempo suficiente que um aluno ficava junto com o professor, depois ele ia reproduzindo aquilo que ele havia aprendido nesses 40 dias. Portanto, Jesus passa 40 dias junto com os discípulos, e a primeira leitura de domingo dos Atos dos Apóstolos fazia menção aos 40 dias, passado os 40 dias. Portanto, Jesus dá as últimas instruções para que os discípulos não se sintam sozinhos. E após Jesus ir para o céu, dá a impressão que Jesus não estava totalmente satisfeito. A impressão que se tem é que Jesus vai para o céu, mas ainda vai com uma preocupação. Por isso ele envia o Espírito Santo, a festa de Pentecostes. É o Espírito que vai garantir a eficácia da missão. Comunidade que não é comunidade do Espírito, é comunidade que tende a fracassar. É comunidade que tem data de validade, comunidade que não se deixa movimentar pelo Espírito, é comunidade fracassada. Por isso Jesus envia o Espírito Santo, para que a comunidade agora não tenha mais medo. Meus irmãos, que provas científicas nós temos da ressurreição? Nenhuma. A ressurreição de Jesus, ela não pode ser relatada cientificamente, mas nós temos uma comunidade que, pela ação do Espírito Santo, deixa de ficar fechada em buracos e sai pelo mundo testemunhando Jesus Cristo. Agora sem medo, consomem as suas vidas, e nós temos a história de tantos mártires. Os próprios 12 discípulos de Jesus consumiram as suas vidas, gastaram as suas vidas pelo martírio, para que Jesus fosse conhecido.
E esse mesmo Espírito que sopra na comunidade de Jerusalém, esse mesmo Espírito que vai atrás de Paulo e envia Paulo para fora dos limites da Palestina, e o Evangelho chega até o mundo grego, até o mundo pagão, para dizer que a ação do Espírito pode ser traduzido como sopro, como vento, pneuma. É o Espírito que movimenta a comunidade. E no Evangelho que nós temos hoje, nessa quinta-feira, Jesus está fazendo a sua terceira parte da oração sacerdotal, e ele diz o seguinte: que nós sejamos um. Não faz sentido anunciar o reino de Deus separadamente. E para sermos um, nós precisamos ter algo em comum. Precisamos ter Cristo. Sem Cristo, nós não vamos para lado nenhum. Sem Cristo, nós caminhamos também para o fracasso. Pensamos nesta Eucaristia, que Deus nos dê a graça, que Deus nos faça homens e mulheres cada vez mais comprometidos com o anúncio do seu reino. E eu repito que para anunciar o reino de Deus, nós não precisamos muito, nós precisamos apenas do nosso testemunho. O nosso padroeiro São Francisco tem uma frase muito bonita, que diz o seguinte: anunciem o reino de Deus por todo o canto. Se for preciso, use as palavras, para dizer que é a nossa vida, comprometida com Jesus, que vai garantir a eficácia da missão. Hoje também nós nos reunimos para fazer memória a uma irmã nossa que passou por essa comunidade, que passou pela vida de tantos de nós. Nós nos reunimos e ela já não está mais no nosso meio. No entanto, o motivo que nos faz acreditar é a firme certeza de que a morte não contribui para o aniquilamento da pessoa. Ao contrário, é a partir da morte que a vida se abre ao infinito, na ilimitada onipresença do Espírito. Para nós cristãos, a morte não é um acidente brutal, imprevisto ou vingança do destino. A morte, na verdade, é uma desagregação dolorosa e dura, física, mas que conduz a uma nova etapa da vida, muito melhor, sem dor, sem sofrimento. A morte, nesse sentido, afirma Santo Ambrósio, é um remédio que Deus colocou no mundo para sanar e abrandar o vale de lágrimas que se tornou, por causa do pecado, a vida do homem na terra. A morte é o desabrochamento verdadeiro da vida. Depois de uma experiência e de uma existência terrena, marcada muitas vezes pela dor, pelo sofrimento, a morte consiste no ato mais pessoal da existência humana. A morte é uma realidade inevitável da nossa condição humana. Condição essa assumida por Cristo, como nos diz a nossa fé. Se no batismo nós somos sepultados com Cristo para viver na fé, certos de que com Cristo haveremos de ressuscitar, passando para o reino da paz e da felicidade, na companhia dos santos. Pois em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte ainda nos entristece, a promessa da imortalidade nos consola. Algumas coisas eu gostaria de dizer a respeito da morte. A morte é uma realidade tão presente em nós quanto a vida. A morte não é um acidente brutal de um Deus cruel, de um Deus vingativo. Na verdade, a morte constitui em nosso corpo físico algo inevitável. Porém, a doce consolação presente no livro da sabedoria é confortante. Sabeis, meus irmãos, que a vida dos justos
está nas mãos de Deus. Capítulo 3 do livro da sabedoria. Irmãos, essa deve ser a nossa fé e a nossa esperança. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Como nos dói e preocupa ver o mundo hoje se preparando para tudo, menos para o grande encontro com Deus. Para quem não se prepara por uma vida reta, uma vida justa, uma vida fiel diante de Deus e dos irmãos, a morte pode não significar um aniquilamento, mas a todos os que creem é dada a imortalidade, a vida eterna. A celebração que estamos fazendo agora quer exatamente nos lembrar disso. Pensemos assim: para o encontro definitivo devemos escolher a melhor veste, banhar-nos com o melhor perfume. E qual é esse perfume? Quais são essas vestes? Senão as nossas boas obras em favor da vida do bem. Sabemos também que a dimensão corporal do ser humano obedece a um percurso: nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Portanto, estimados irmãos, a morte não vem de fora, mas se processa dentro da vida com a perda progressiva da força vital, capital energético. A morte corporal faz cair todas as barreiras para envolver uma nova realidade, incapaz de ser vivida nesse mundo. É o término de um caminho neste espaço de tempo. Os olhos que viram o claro e o escuro verá somente a luz. O corpo que era comunhão e afastamento será comunhão plena com Deus. A inteligência que compreendia parcialmente compreenderá agora a sua completude. Portanto, a morte é um fim com meta alcançado. Na morte se dá então o verdadeiro nascimento, sua plena realização. Ao passarmos desta vida, cairemos nos braços do Pai eterno, numa comunhão infinita, num abraço de amor sem fim. Nessa perspectiva cristã, não vivemos para morrer, mas morremos para viver mais, para ressuscitar. Mas a morte também é dolorosa, é terrível, rompe nossas relações corporais com o mundo, tira as pessoas que amamos do nosso meio, os afetos que estimamos, nos traz lágrimas, dor, tormento. Ela é como que o derradeiro aceno de um fogo. Que Deus nos dê essa graça de acenarmos com essa vida verdadeira que se encontra escondida no coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.